Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez, desta vez para falar de um assunto, quer dizer, todos os assuntos são sérios, mas esse diz respeito aos nossos tempos. Uma coisa muito interessante que está acontecendo, que é a profanação da consagração à Nossa Senhora. Muitas pessoas me pediram para falar sobre esse assunto. A maioria são jovens que querem se consagrar, outros que já são consagrados, mas que dizem assim: Gabriel, faça um vídeo falando sobre a consagração à Nossa Senhora. Vamos lá. A consagração é uma arma santa. A consagração foi inspirada aos santos pelo Espírito Santo, porém é uma arma que o demônio está usando nos nossos dias para levar muitas pessoas à condenação, para perder muitas almas. E eu vou explicar a vocês daqui a pouquinho o porquê. E vou falar também sobre a questão da origem da consagração, porque muitas pessoas pensam que quem criou a consagração foi São Luís Maria de Montfort, mas não foi São Luís. Aí você pode dizer: mas Gabriel, São Luís escreveu o tratado. Sim, meu irmão, eu sei que ele escreveu o tratado. Eu estou aqui com 4 edições do tratado. Tenho essa aqui que é a primeira, né, da editora Vozes, bem antiga, adquiri em 2009. Muito boa essa edição. Tem a edição recente, capa verde. Tem a edição da Arca de Maria, que é ilustrada, muito bonita. E tem a edição da editora Cleofas, professor Felipe Aquino, que é muito boa também. Então, temos diversas edições do tratado. São Luís escreveu uma obra maravilhosa, uma arma mesmo para formar santos. Porém, não foi São Luís de Montfort que criou a consagração à Virgem Maria. O primeiro relato que nós temos de consagração à Nossa Senhora foi em 749, quando São João Damasceno, fazendo uma homilia, uma pregação, ele disse o seguinte: também nós hoje nos apresentamos a Ti, ó soberana Mãe de Deus, Virgem, unimos nossas almas a Ti, como se acendêssemos a uma âncora totalmente sólida e inquebrantável, consagrando-Te nossa mente, nossa alma, nosso corpo, todo o nosso ser. Então, a consagração à Nossa Senhora, o primeiro registro que nós temos por escrito, vem de São João Damasceno, no ano de 749. Depois disso, nós vamos ver outras pessoas também que vão fazer essa consagração muito antes de São Luís escrever o tratado. Nós vamos ver que em 1049, eu estou falando isso aqui baseado no dicionário de Mariologia, viu? Quem puder adquirir, é um livro grosso, mas vale a pena você adquirir, da editora Paulus. Tudo sobre Nossa Senhora você vai encontrar nesse dicionário. E nós vemos que o irmão de São Pedro Damião, o nome dele era Marinho, ele fez uma consagração à Nossa Senhora curiosa. Ele colocou uma corda no pescoço e diante da imagem de Nossa Senhora fez uma oração se consagrando a ela como servo, colocando essa corda no pescoço. Por quê? Porque era um costume do sistema feudal. Uma pessoa que estava desempregada naquela época, ela costumava fazer justamente isso: chegar na casa de alguém rico, colocar uma corda no pescoço e dizer: a partir de hoje eu quero ser teu servo, quero ser teu empregado, digamos assim. E esse Marinho, o irmão de São Pedro Damião, fez isso com Nossa Senhora. Depois nós vamos ver também Santo Inácio de Loyola. Eu vou falar alguns para o vídeo não ficar muito extenso. Santo Inácio de Loyola, em 1522, ele vai ao Santuário de Monte Serrat e diante do altar de Nossa Senhora ele coloca a sua espada. E ali, naquele gesto de colocar a espada sobre o altar de Nossa Senhora, ele se consagra a sua vida e a sua ordem, a ordem dos jesuítas. E diversos outros santos que vão fazer esse ato de consagração. Mas aí, né, depois surge a questão da escravidão, o termo escravidão à Nossa Senhora, para designar uma pessoa totalmente consagrada. Essa palavra escravidão não tem nada a ver com a escravidão que nós conhecemos aqui no Brasil,
os negros que foram escravizados, não tem nada a ver. Essa escravidão significa uma entrega total, ou seja, meu corpo, minha alma e tudo aquilo que eu tenho pertence a Nossa Senhora para que ela possa dispor de mim para o serviço de Jesus. A consagração tem como meta Jesus Cristo. E esse termo escravidão, a primeira pessoa a usar foi a irmã Inês Batista de São Paulo. Ela era uma irmã concepcionista e ela fundou uma comunidade, uma associação de escravos de Maria. Esse nome escravidão de amor surge com ela. E só que alguns livros que falavam justamente do uso das correntes, começou a surgir também naquela época o uso das correntes de consagração, o Santo Ofício condenou muitos desses livros, porque as pessoas estavam fazendo um exagero muito grande, estava gerando um fanatismo no coração de muitas pessoas. As pessoas estavam usando a corrente, mas usando para outros fins, né? Uma consagração não muito católica, digamos assim. Porém, São Luís de Montfort, e aí vai entrar o conhecido São Luís, o grande santo, o livro dele não foi condenado pelo Santo Ofício. São Luís fala da consagração, fala da corrente, ele ainda diz que não é necessário usar, usa quem quiser, não é obrigatório, e o Santo Ofício não vai condenar. Por que ele não vai condenar? Porque não vai condenar? Porque São Luís, ele dá um sentido à escravidão. São Luís vai dizer que a consagração a Nossa Senhora tem como objetivo servir melhor a Jesus Cristo. Então ele faz uma comparação da escravidão com as promessas batismais. Ou seja, você foi batizado, você fez uma promessa de viver na santidade, ou você, os seus padrinhos e seus pais. Só que estas promessas foram quebradas por causa dos nossos pecados. Então essa consagração a Nossa Senhora era uma forma, um meio de viver bem as promessas do batismo. E por isso a igreja não condenou o livro de São Luís de Montfort. E vai falar também de outros santos, né? Também do século passado, como São Maximiliano Kolbe, um homem que foi consagrado a Nossa Senhora, mas que viveu a consagração. E agora que eu vou chegar no assunto do vídeo, já falei um pouco da história, vamos agora falar dos nossos dias. Existe uma coisa que vocês com certeza já ouviram falar, chamada Missa Negra. O que é a Missa Negra? É a profanação da Sagrada Eucaristia. São os satanistas que roubam as partículas consagradas para fazer rituais de profanação. E foi meditando sobre a consagração que me veio assim à mente, não sei se foi uma coisa da minha cabeça ou foi uma iluminação de Deus, não sei, mas me veio a palavra na minha mente: consagração negra. Consagração negra. Missa negra, consagração negra. O que seria? Não tem nada a ver com questão racial. Para Deus não existe nem preto nem branco. Para Deus existem almas que precisam ser salvas. Consagração negra significa um consagrado a Nossa Senhora que está nas mãos, nas garras de Satanás. E é o que mais tem. Satanás é muito esperto. Ele sabe que a consagração à Virgem Maria é um meio de salvação. Não é a salvação, mas é um meio para alcançar a salvação. E ele justamente deturpou a ideia de consagração nos nossos dias. E nós vemos aí uma grande quantidade de pessoas se consagrando a Nossa Senhora, mas que não são escravos de Maria, são escravos de Satanás. Vou ler aqui para vocês, para não ficar muito confuso, um trecho do Tratado da Verdadeira Devoção, onde o São Luís vai falar justamente isso. Número 90, ele vai dizer assim: o demônio, qual falso enganador, fino e experiente, já enganou e levou à condenação tantas almas por meio de uma falsa devoção a Nossa Senhora, que todos os dias se serve da sua experiência diabólica para perder muitas outras. Deleita-as e adormece-as no pecado, sob pretexto de algumas orações mal rezadas e de umas quantas práticas exteriores que ele inspira. Olha o que São Luís vai falar. Pessoas que estão indo para o inferno por causa de uma falsa devoção à Virgem Maria. E esse termo consagração negra, as pessoas podem até se assustar, mas Gabriel, isso é muito forte. Não tem nada de forte, não. Jesus Cristo na hóstia consagrada não é profanado pelos satanistas na missa negra? E quantas pessoas estão profanando a consagração que estão fazendo? Estão usando corrente, estão usando medalhas, estão usando véu, mas a vida é um contra-testemunho. A consagração ela virou três coisas: superstição, moda
e farisaísmo. Superstição por quê? Porque as pessoas pensam que usar uma corrente no braço ou usar um véu, a pessoa se tornou santo ou santa. Isso não é verdade. Santidade é uma coisa interior. Quando o interior ele está imbuído de santidade, embebido de santidade, aí o externo, o exterior vai se mostrar. Porém, se é uma prática somente exterior, para se aparecer, é uma superstição. Outra coisa, moda. Ah, meus colegas estão se consagrando, eu vou me consagrar também. Consagração a Nossa Senhora não é moda. A consagração a Nossa Senhora é como o batismo. O batismo não é uma moda, o batismo é um sacramento. A consagração a Nossa Senhora, ela não é um sacramento, mas é um sacramental. Então, meu irmão, não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Terceira coisa, farisaísmo. Uso a consagração para mostrar que sou de Deus, mas no fundo eu não sou. E Jesus condenou muito o farisaísmo na sua época. Eram pessoas que diziam que faziam, mas na verdade não faziam nada. Outra coisa, salvação sem esforço. Me consagrei a Nossa Senhora, então já estou salvo. Ela vai me salvar de toda forma. Eu posso viver como for. Posso viver no pecado, posso fazer o que quiser. No final eu sou um consagrado e vou ser salvo. Nossa Senhora nunca passará por cima do juízo de Deus. Não. Ah, mas no Alto da Compadecida é um filme. Alto da Compadecida é um livro escrito por Ariano Suassuna, um grande escritor nordestino que admiro muito. Tenho alguns de seus livros aqui. São livros excelentes, alguns de comédia, mas Ariano Suassuna não é evangelista. Ariano Suassuna não quis escrever um tratado de teologia, ele escreveu um teatro. Aquilo ali é um teatro bonito, muito bonito, mas aquilo não passa de um teatro. Nossa Senhora, ela não passa por cima do julgamento de Deus. Se o coração de Jesus diz sim, o de Maria também diz sim. Se o coração de Jesus diz não, o coração de Maria também diz não, porque são dois corações unidos numa só chama de amor. Não existe essa coisa de eu estou no pecado, Jesus não vai permitir que eu entre no céu, mas Nossa Senhora vai abrir as portas ou vai abrir as janelas. Tire o cavalinho da chuva. Não coloque a Nossa Senhora esta responsabilidade, viu? Nossa Senhora é nossa advogada, mas o nosso juiz é Cristo. Então é melhor andar na linha agora do que ficar esperando o futuro. Outra coisa, na época de Jesus, os judeus eles se gloriavam porque eles diziam assim: eu sou povo de Deus, porque os judeus tinham o costume de cortar o prepúcio, né? O próprio Jesus passou por essa experiência. A criança, o primogênito, era levado no templo e ali o seu prepúcio era cortado. Era uma identidade do povo de Israel. E eles achavam que por isso eles eram povo de Deus. Mas Jesus Cristo vai dizer no Evangelho de João: vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade dele, não a vontade de Deus. A mesma coisa Jesus Cristo vai dizer a muitos consagrados a Nossa Senhora que não vivem o Evangelho, que não vivem a santidade. Ah, Jesus, mas eu me consagrei à tua mãe. Jesus vai dizer: você se consagrou a ela, mas você não fez a vontade minha nem dela, você fez a vontade do demônio. Então, muito cuidado com aquilo que você faz, muito cuidado com a consagração que você diz fazer. Outra coisa, isso aqui que eu estou fazendo, minha gente, é um conselho de amigo, viu? As pessoas podem dizer assim: Gabriel é muito duro. Não é questão de dureza, não. O verdadeiro amigo não é aquele que te vê andando na direção do precipício e fica: olha para lá, ele vai cair no buraco, que pena, oh meu Deus, não posso fazer nada. Isso não é amizade não, viu? Isso é diabólico. A pessoa que te vê no erro e te deixa lá, isso é diabólico. O verdadeiro amigo é aquele que vai na direção do sonâmbulo, que está lá na direção do precipício, dá uma sacudida e diz: acorda, filho de Deus, acorda, criatura. Se você der mais um passo, você vai cair no buraco. O amigo é esse, o amigo é aquele que puxa, que tira a pessoa do erro e coloca na verdade. E isso que me faz gravar esse vídeo. Porque, meu Deus do céu, ver na internet, e às vezes até assim pessoalmente, pessoas que se dizem consagradas a Nossa Senhora, mas a vida diz totalmente o contrário. Colocam lá no Facebook: fulana de Maria ou fulano de Maria.
mas vive compartilhando tanta aberração, tantas coisas abomináveis, você está desonrando o nome da Mãe de Deus. A pessoa que vê os protestantes, os não católicos, até mesmo as pessoas da igreja, olha lá, ó, consagrado a Maria, olha o que ele compartilha, olha as fotos que ele anda postando, olha a roupa que ele anda usando, que ela anda usando. Consagrada a Nossa Senhora, que tira uma foto com um shortinho e bota a pulseira assim à mostra e diz: sou todo teu Maria, sou toda tua Maria. Como é que pode uma coisa dessa? Será que Nossa Senhora está agora de conveniência com o pecado? Nossa Senhora agora anda de conveniência com o erro? Não brinque com a Virgem Maria. Não brinque com as coisas de Deus. Consagração é coisa séria. Antigamente, quando alguém vinha me perguntar: Gabriel, eu quero me consagrar a Nossa Senhora, como faço? Eu dizia: vá, meu filho, se consagre, se consagre. Hoje eu não digo mais isso. Hoje eu digo: pense 2 vezes. Pense mesmo se você quer se consagrar a Nossa Senhora. Ou é melhor tirar sua corrente do braço? É melhor tirar a medalha do pescoço? É melhor pegar esse véu e queimar, jogar esse véu fora? Porque Jesus Cristo fala: ai daqueles que escandalizam os meus pequeninos. Seria melhor que colocasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no fundo do mar. Jesus ele é severo em questão do escândalo. Então, se você diz que é consagrado a Nossa Senhora, se você se expõe com a corrente no braço, com um véu na cabeça, as meninas, né, ou os homens com a corrente, viva a vida de um consagrado. É difícil. Nós caímos no pecado. Eu não sou santo, não. Eu também tenho os meus defeitos. Sou consagrado, mas tenho meus defeitos. Isso que eu estou falando para vocês serve também para mim. É um conselho de amigo. Vocês podem me dizer a mesma coisa. Acorda para a vida. Algumas pessoas dizem assim: ah, Gabriel, mas meu pároco ele não quer que a gente se consagre. Eu não acho que seu pároco errado, não, viu? Eu acho que seu pároco está muito certo. Às vezes ele não quer permitir que grupos de jovens se consagrem porque ele está vendo que isso não está dando fruto. Estão se consagrando, mas estão vivendo a vida que vivia antes. Os padres não estão errados, não. Os padres precisam formar, sim. Um dia desse, um amigo meu que é sacerdote disse: Gabriel, eu quero ler o tratado. Eu disse: leia. Ele disse: vou ler porque tem muito jovem na minha paróquia querendo se consagrar, mas eu não entendo muito essa consagração. Eu preciso conhecer primeiro. Ótimo. Belíssima atitude do sacerdote. Conhecer primeiro para depois permitir. Para que não haja essa profanação que está acontecendo nos nossos dias. Né? Então, meus irmãos, fica aí esse conselho. Consagração a Nossa Senhora não é brincadeira. São João Paulo II se consagrou a Maria, mas ele viveu a santidade. Hoje ele está no altar. João Paulo II, quando esteve aqui na Bahia, em Salvador, ele ficou hospedado na mansão do cardeal. E arrumaram lá o quarto dele, a cama, forraram direitinho. Quando foi no outro dia, encontraram a cama perfeitamente, do jeito que estava, arrumada. Ele não dormiu na cama. Ele ficou na capela rezando a noite inteira. Se ele dormiu, eu não sei. Mas ele não deitou na cama. Ele não deitou no colchão. Ele ficou na capela rezando pelo povo da Bahia. Isso é um consagrado a Nossa Senhora. São Maximiliano Maria Kolbe, um homem apaixonado pela Virgem Maria, criou uma cidade de consagrados a Nossa Senhora. Fundou a Milícia da Imaculada. Derramou sangue por Nossa Senhora. Sofreu na perseguição nazista. Mas ele não recuou. Ele foi até o fim. E aqui eu poderia citar uma grande quantidade de santos. A consagração é uma escola de santidade. Mas repito, Satanás está usando para levar muitas almas para o inferno. Muito cuidado com aquilo que você faz. Né? Muito cuidado. Nós devemos... Jesus Cristo diz no Evangelho: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nós, consagrados a Nossa Senhora, recebemos muito de Deus. Recebemos muito da Virgem Maria. E deveremos dar respostas no dia do juízo. Fica esse conselho de amigo. Se você quiser, compartilhe. Né? E que Nossa Senhora nos ajude. Nos ajude nessa caminhada difícil. Não é fácil, não. Mas ela irá nos ajudar. Se abrirmos nosso coração e tivermos uma vontade verdadeira de servirmos a Deus e de sermos verdadeiros consagrados. Deus nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.